Ok. Pessoal, boa noite. Deus abençoe a cada um. Vamos fazer, então, a continuação, a segunda lição, ou melhor, a continuação, não é? A segunda aula da aula 7, que a gente está falando sobre o reino dos céus. E vamos encerrar hoje essa lição falando sobre o cumprimento das profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento. Bem que nós vimos sobre as profecias, né, ditas no Velho Testamento e também no Novo Testamento a respeito do reino dos céus. Então, vamos fazer uma oração para nós podermos iniciar, e aí, conforme for, os alunos vão entrando e participando também. Ok? Wellington, você pode fazer oração para nós iniciarmos? Bem, posso sim. Ok. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para aprender da Tua Santa Palavra, que o Senhor possa capacitar, ó Pai, o nosso irmão Caco para falar tudo aquilo que vem da Tua parte e que possamos, ó Deus, não somente ouvinte, mas praticante da Tua Palavra e colocando ela em prática, Deus, para ser verdadeira luz e caminho na vida de pessoas que ainda não conhecem do Teu Evangelho. Nós te agradecemos por essa oportunidade, te colocamos as nossas vidas diante do Senhor e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nos dando saúde, força, paz no coração, de entender, ó Pai, que buscar o Teu reino em primeiro lugar e saber que todas as coisas vão ser acrescentadas, Pai. Que o Senhor nos dê paz de espírito para entender tudo que foi dito aqui e não somente ouvir, mas colocar em prática. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, Wellington. Bem, deixa eu colocar aqui, então, a telinha para nós irmos acompanhando. Ok, está aí. Todo mundo está vendo a tela? Com as nossas anotações, né? Bem, Ok. nós vimos... Ok. Nós vimos, então, o primeiro ponto, o segundo ponto, como nós já falamos, né, sobre as profecias, Velho Testamento, Novo Testamento, muitas passagens, né, nós acompanhamos. E o terceiro ponto, nós vamos ver sobre o cumprimento das profecias do Velho Testamento e Novo. Lembrando que as profecias, elas não têm como você ter todo o entendimento das profecias sem que elas se cumpram. E a gente vai lembrar que há profecias que existem, alguns pontos, algumas informações que são fundamentais para nós, mas ela não tem algo que vai complementar, que é uma das coisas que até mesmo Jesus deixou claro, que a respeito de tempo, época, isso aí ninguém sabe, nem mesmo Jesus também, ele lembrou isso, né? Que também não sabe, nem os anjos sabem, os profetas também não sabiam quando iria acontecer tais coisas. Até mesmo tem profecias que o que Deus está deixando, tem coisa que os profetas não conseguiam entender. Isso nós vimos na aula passada. Agora, nós vamos ver, então, o cumprimento delas, né? Nós temos, então, bem aí de cara, eu deixei aí o livro de Atos, Atos capítulo 1, e o capítulo 2, praticamente, nós podemos ler isso depois, e nós vamos praticamente acompanhar o livro de Atos, praticamente aí, do início ao fim da nossa aula de hoje, verificando no livro de Atos, que é Atos dos Apóstolos, ou que a gente sabe aí, que é o início do reino dos céus, né? O início da igreja, né? Você quer saber como é a igreja, quando foi que iniciou, todos os detalhes, como viviam, né? Aqueles que eram acrescentados ao reino, que a igreja, é o livro de Atos. E nós, só lembrando que o livro de Atos, quem escreveu ele, né, foi Lucas.
Lucas, então, ele já, bem no começo, a gente já descreve, já consegue entender que é ele, pelo fato dele escrever, já dizendo que é a segunda carta, o segundo livro, que ele escreve para um amigo, que é Teófilo, né? Então, fica bem nítido para nós quem foi que escreveu esse livro, essa carta aqui. Eu começo a falar e aí já começa a voz a querer dar aquela limpada, né? Pois bem, nós vamos abrir, então, as nossas Bíblias no livro de Atos e vamos fazer essa primeira leitura, só que do capítulo 1. Não vamos ler o capítulo 2 junto, não. Nós vamos acompanhando aí os versículos, ok? Mas vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo 1 até o 12. Eu vou pedir para Reginaldo, faz a leitura para nós. Atos, capítulo 1, versículo 1 até o 12. Tiago, Ok. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor. Bom te ver. Então vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo do 1 até o 12, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Ok. Esse ponto aqui praticamente é o fim, né, da estadia de Jesus aqui na Terra. E a gente viu aqui, bem no finalzinho, que então Jesus se despede e vai para os céus, né? E aí, então, aparece aí 2 varões galileus, 2 anjos, então aí passa a informação para eles, né, finalzinho aí, de que como Jesus foi, também ele voltará. Mas o interessante que a gente vê aqui, nesse ponto desses versículos, que é a última vez que então a gente vai ouvir Jesus falando sobre o reino dos céus. Isso nós encontramos lá no versículo 3, né? Ele fala sobre isso. Então, Jesus estava falando com quem diretamente? Era com os cristãos? Né? A gente precisa entender esses fatos da leitura para a gente depois não ficar interpretando ou querendo interpretar algo que vai além. Então, Jesus estava diretamente falando com os apóstolos, ok? E aí ele deixa claro isso, por quê?
Porque ele está falando lá no versículo 4, lembrando sobre algo que foi prometido a eles. Mas prometido para quem? Para os apóstolos. Então, essa promessa que foi dada a eles. E aí ele lembra, olha, vocês foram batizados, né, com o batismo de João nas águas, para a remissão de pecados. Mas lembra que a promessa do Pai foi dada a vocês, que vai ser o quê? Né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a gente já tem aí a profecia de que eles irão receber o Espírito Santo. A gente já tem informações. Nós vamos coletando as informações e sabendo o que é que vai acontecer, né, com relação a esse início do reino dos céus. Então, ele está falando para os apóstolos sobre o reino dos céus. E no início, quando o reino dos céus vir, vai vir com poder. Isso já é uma profecia. E ele está revelando aqui o que é com poder que a gente enxerga. É o batismo com o Espírito Santo aqui. Ok. Bem, o versículo 3. A época, então, desses versículos que a gente está vendo aqui é depois do quê? Da ressurreição. Lembra que, como a gente vê aqui, ó, nos próprios dizeres de Lucas, Jesus tinha ficado o quê? Depois da ressurreição, 40 dias ali com eles, acompanhando eles e passando mais informações, né, para eles com relação ao quê? A gente vê com relação ao reino dos céus. Jesus estava com os discípulos durante esses 40 dias e falava sobre o reino. Bem, no versículo 6, o que é que acontece? Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino, né, a Israel? Ou, no caso, os judeus ali, né? Então, a gente vê aí uma pergunta dos apóstolos. Uma situação em que a gente sabe, que a gente conhece um pouquinho sobre a história, e a gente viu isso na aula passada, nas leituras, que essa ideia é a ideia que os judeus já tinham com relação àquelas profecias que foram dadas por Isaías, por Daniel, né, por Joel, falando sobre o reino e como é que iria ser. Né? Não tem toda a informação, porque isso, conforme vai passando o tempo, a gente vai coletando cada vez mais informação para a gente, então, compreender quando isso acontece. Então, aqui, uma das coisas que o judeu, os israelitas, acreditavam é que o reino dos céus, né, será esse tempo em que restaure o reino a Israel, porque eles achavam que o reino seria um reino terrestre, um reino na terra no sentido físico. Lembrando o quê? Eles esperavam algo que fosse igual ao reino lá de Davi. Né? Então, todos eles tinham essa esperança, porque foi uma época de grandes bênçãos, né, para o povo israelita. Então, essa é a ideia que eles estavam tendo. Mas o que acontece? Né? Jesus, então, deixa claro que eles mesmos não estavam entendendo a respeito disso. Está vendo que as coisas vão ter que acontecer, as profecias precisam acontecer para que eles entendam isso, que até então eles não estão compreendendo a respeito ainda do reino. Vai vir? Vai, mas não vai ser do jeito que vocês estão achando. Não vai ser. Até porque a gente, mesmo que, olha só que Jesus, nesse período que ele estava falando sobre o reino, lembra que ele falou que não seria de forma visível, seria de forma espiritual, não visível. Então, é de forma espiritual. Então, até aí a gente vê que eles ainda não compreenderam, né, as informações que Jesus estava passando. Ok, então os discípulos, nesse versículo 6, perguntavam sobre o reino para ele. Né? Então, o versículo 8, o que a gente vê aí? Vamos discorrendo. Versículo 8, ele fala assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Né?
Então, a gente vê que aqui Jesus já está colocando mais informações para eles, né? Vocês receberão, então, ó, vai acontecer, vocês receberão algo que ele mesmo já tinha prometido, poder. Eles receberão poder quando o Espírito Santo chegar. Não chegou, mas vai chegar. Então, até uma outra informação que a gente pode coletar disso tudo, que então o reino dos céus não veio enquanto Jesus estava na terra. Isso, para nós, fica bem claro. Olhando dentro do texto, dentro do contexto, o reino dos céus ainda não veio enquanto Jesus estava, né? Jesus, então, vai para o céu. E agora sim vai acontecer, porque ele mesmo já está dizendo. Qual é a informação para os apóstolos? Não saiam de Jerusalém. Então, é breve e muito breve o que vai acontecer. Nós temos várias informações. Quais as outras que a gente pode juntar aí? De que Jesus falou que alguns não iriam estar vivos para ver, mas outros estariam vivos. Opa, então significa que, enquanto alguns estão vivos, vai acontecer. Isso significa que vai acontecer breve, e vai acontecer no tempo de vida de muitos ali. Mas vai ter um ou outro ali, que no caso a gente sabe muito bem dentro da história, que a gente já viu, que é a questão de Judas. Judas, ele recebeu, né, a recompensa dele. E ele, então, se enforcou, que a gente até comentou a respeito disso, né, na aula passada. Ou melhor, na segunda-feira, né, Regis? A gente falou a respeito, mas será que ele se enforcou? Será que... E ainda fala, né? Partiu ao meio, desceu sangue, vísceras. Então, assim, a gente não tem detalhes. Quer dizer, a gente começa a pegar detalhes que vão sendo ditos, mas como é que ele fez? No caso, ele se enforcou. Isso é um dado. E o que aconteceu depois, né, de vísceras ser derramado, será que enforcamento derrama sangue? São coisas que a gente ficou ali, algumas pessoas perguntando, falando. Mas são coisas que, assim, nem tudo a gente vai ter resposta. Mas também isso não muda em nada, né, com relação ao início do reino dos céus. São só informações que alguns, se tiverem curiosidade, vão poder fazer isso lá em cima, lá no céu. Aí já perguntando para Pedro, por que você falou aquilo, Pedro? Será que era aquilo mesmo que aconteceu? Né? Relata para nós aí o que foi que aconteceu, né? Na real, porque ele estava lá. Deixou a gente confuso, Pedro. Explica aí melhor, né? Então, a gente coleta uma informação e aí depois a gente vai lendo mais, vai coletando outras informações. Então, deixa que isso até então vai ser discussão em vão, né? Isso vai ser discussão em vão. Bem, então o versículo 8 que a gente vê aqui, receberão poder por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. O poder dos apóstolos é o Espírito Santo. Até agora não sabiam o que era o poder. Então, até agora, eles não sabem o que é esse poder, mas sabem sobre essa informação. E no versículo 12, a gente vê o quê? Então, voltaram para Jerusalém, né, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então, é uma distância, né, que ele está dizendo aqui, mais ou menos. Mas a questão é, quando Jesus foi para o céu, para onde, então, os apóstolos foram? Nós já temos as informações aqui, né? Eles foram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém, então. Então, eles sabem que a informação, o mandamento, né, de Jesus é não saia de Jerusalém, então volta para lá. Volta para lá, porque essas coisas que ele está dizendo vai acontecer tudo lá em Jerusalém, né? A gente sabe que dentro do período, do tempo que eles estavam ali percorrendo e tal, a gente sabe que está tendo festa, né? Os judeus estavam reunidos. Lembra que a profecia, as profecias, né, ditas no Velho Testamento, né, com relação ao local, né, estariam que todas as nações reunidas,
São coisas que a gente vai juntando, coletando e vai montando a estrutura para a gente entender agora com relação às profecias do reino dos céus. Ok. Bem, até aqui, nesses pontos que a gente leu, alguma dúvida ou não? Né? Ou tem sobre essas leituras aqui? Se ninguém tiver, vamos tocar o barco. Né? Vamos tocar o barco. Vamos lá para o versículo 13 até o 26. E aí tem mais outras coisas para a gente tratar aqui, que a gente vai confirmando tudo que foi dito no passado, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento com relação ao reino. Então, vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Atos, capítulo 1 ainda, versículo 13, até o 26. Pai, você pode ler para nós aí? Pai, aciona o microfone, que está desligado. Isso. Agora está. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. O Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre vós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que, a sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E orando, disse: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério, o apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo de sorte recair sobre Matias, sendo ele então votado no lugar com os 11 apóstolos. Ok. Então, aqui nós estamos vendo mais um outro relato, né, de informações importantíssimas para nós com relação aos apóstolos, com relação às profecias que foram deixadas. Né? Então, nesse versículo 13 até o 26, a seleção de um novo apóstolo, que a gente vê aqui. Né? Porque eles foram enviados, eles foram mandados para voltar. Mas aí, então, a gente vê uma informação importante. Né? Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas, que morreu. Né? Porque Judas, então, tirou a própria vida. Então, apenas alguns dos apóstolos estavam vivos e esperavam ver o reino chegar durante suas vidas. Essas outras informações que a gente coletou durante, né, o nosso estudo e tudo que isso vai dizer lá em Marcos, capítulo 9. Né? Marcos, deixa eu só ler aqui. Ó. Marcos 9... É uma das passagens que a gente já viu, mas Marcos 9, e versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que,
dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino dos céus. Aquele comentário que a gente já estava falando a respeito disso, né? Alguns estariam vivos e um ou outro ali já não estaria mais vivo, não veria o reino dos céus. E aí, então, a gente encontra outra informação, né? A respeito desse ponto aqui, ó, do versículo 13 ao 26, que a gente pode, que ajuda um pouco do nosso conhecimento a respeito da igreja, a respeito do reino dos céus, é o ponto dessa escolha, né, de Matias. Nós vimos aqui, logo no finalzinho, lá no versículo 21, o mundo religioso, as denominações, né, sem dizer nomes nem nada, nós sabemos que há uma introdução, né, uma introdução nas igrejas de apóstolos. Mas como é que se escolhe um apóstolo? Nós temos nesse relato aqui de Atos já a mostra para nós como é que se escolhe um apóstolo. E até mesmo os apóstolos foram escolhidos diretamente por quem? Por Jesus. E aí nós vemos agora, dentro desse relato, que continua sendo alguém que escolhe Matias. É Jesus. Porque a oração é para que Jesus faça isso. Então, a gente vê aqui, ó, no versículo 21, são relatos, né, bíblicos mostrando para nós que não há como você próprio se eleger apóstolo e não há como um ser humano hoje vivo que não fosse até mesmo os apóstolos ou que estivesse vivo ali junto com Jesus, que tenha visto tudo aquilo, que possa dizer, olha, você agora se torna apóstolo. Quais são os requisitos para ser escolhido um apóstolo? Nós vamos encontrar nessa leitura mesmo. Então, lá no versículo 21, diz assim, versículo 21, é necessário, pois, olha só, bem as palavras, né? A gente não vai mudar elas, mas vamos entender elas. Quando se diz é necessário, ele já está deixando bem claro, isso aqui é importante, imprescindível, e é dessa forma, não é de outra forma. É necessário que haja alguma coisa. Então, olha lá. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, olha a informação que nós temos para se escolher um apóstolo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito e não é por qualquer um. O primeiro ponto que a gente vê que ele está falando aqui, que é necessário, o quê? Que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós. Então, a pessoa precisava ter visto, ter acompanhado os apóstolos, para ser eleito um apóstolo. Versículo 22. Começando do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, olha só as informações que nós temos. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer. Esses dados são imprescindíveis, são necessários, e não tem como ser outra pessoa que não tenha acompanhado eles, que não tenha visto Jesus e que não tenha visto Jesus ir às alturas e ter visto a ressurreição dele, acompanhado a ele naquele momento. Então, aí, olha só no 23. Então, propuseram 2 pessoas. Isso dá a entender que, até então, parece que só 2 que estavam ali entre eles, que estiveram a todo esse tempo, desde o batismo de João Batista, né? Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, né? E Matias, 2 nomes. E aí eles falam assim, ó, e orando disseram,
Isso aqui é importante. E orando disseram, tu, Senhor, isso Jesus, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Alguém tinha que apontar o dedo para alguém? Não. Alguém tinha que falar assim, não, é esse aqui que tem que ser apóstolo. Nenhum. E aí então ele vai discorrendo para nós essa informação. E aí ele fala assim, ó, no 25, né? Na continuação da oração. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Ok. E os lançaram em sorte. Os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, voltado o lugar com os 11 apóstolos. Opa, então aí, ó, voltou a ser 12. Tá vendo? Tinha que completar os 12? Tinha. Era uma ordem. Teria que ir até o fim, né, com esses 12. E aí essas são as informações que são imprescindíveis, que não tem como você dizer algo diferente disso, como é que se escolhe um apóstolo. Então, vamos dizer, alguém vivo hoje tem que ter 2000 e alguma coisa, né, Reginaldo, de idade, para falar assim, não, eu estava lá na época do batismo de João Batista, né, passei por isso, e também vi a ressurreição de Jesus, acompanhei os apóstolos e tal. Está vendo que essas... Oi, pode falar. Se tiver, deve estar bem velhinho, né? Já virou um maracujá, já bem velhinho, né? Então, o que a gente vê de informação? Essas aqui já estão nos mostrando que se o mundo religioso hoje diz que existe apóstolo escolhido hoje vivo, não é verdade. E nem pode existir, né? Porque existe uma forma, existe um meio de você escolher um apóstolo. E é esse aqui que os próprios apóstolos deixaram por meio de Jesus, né, a eles. Bem, até aqui alguma pergunta? Viu, cara? Oi. O ponto é bem certo isso. Não tem nem as pessoas, né, às vezes discutirem, porque o meu apóstolo, eu estou cansado de ver a igreja com apóstolo. Nós temos o apóstolo na igreja, mas já morreram. Então, eles não estão trabalhando mais hoje. Eles deixou ferramenta para nós trabalharmos. Isso aí. Nós não precisamos mais de apóstolo. Então, aqui o primeiro ponto andou entre nós. Então, olha, há 2000 e poucos anos atrás, esses dois homens que foi colocado o nome deles, andou com os apóstolos, desde o batismo de João. Você vê? Interessante, né? Quer dizer, esses dois homens eram testemunho de tudo que Jesus fez, esses dois homens sabiam, como que os apóstolos também sabiam. Né? E ele fala assim, e te torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, esses dois homens estavam lá no dia que Jesus subiu às alturas, eles presenciou Jesus subindo. E os apóstolos de hoje viram isso? Foram testemunha naquela época? Não. Então, é bem claro, né? A gente não tem que ficar falando mal de ninguém, porque, eu sou apóstolo. Não, você vai prestar conta para Deus pelo título que você escolheu. O título que a gente tem, não é título, né? A função que nós temos na Bíblia é o que está aqui, que Paulo escreveu para Timóteo. É bispo, presbíteros, pastores, diáconos. Essas são as funções na igreja hoje. Os apóstolos já fizeram o trabalho deles e deixaram a palavra escrita pelo Espírito Santo. Então, cai por terra mesmo. Então, se alguém falar, eu sou apóstolo, você abre a Bíblia, igual você está ensinando em Atos, capítulo 1, e mostra esse versículo 21. Você está incluído aqui? Não. Então, você não é apóstolo. Sim. Então, a gente pode, com certeza, falar isso. Esses são os requisitos, né, necessários. Não tem outro. Esses são esses os requisitos. Wellington, pode falar. Eu vejo assim, né? Quando a gente pega Tessalonicenses, lê lá, Jesus fala, né? O próprio Paulo falando que enviarei o sinal do engano para que engane até mesmo os eleitos.
Então eu vejo que até mesmo as pessoas que estão servindo ao Senhor de forma que buscam e amam a Deus pelo milagre, pela cura e pela libertação de tudo aquilo que precisa, e de certa forma, se não for pelo amor, né, de estar ali na presença de Deus, vai desistir porque vai amar mais o sinal do engano, não que Jesus venha fazer o milagre, porque Jesus ele tem poder para fazer o milagre que a gente precisa, muito mais do que nós precisamos. Mas e aí, quando acabar o milagre, o dinheiro, as condições financeiras, ou a saúde até mesmo, será que eu vou amar? Então eu vejo que as pessoas estão amando falsos profetas, porque eles têm ali a questão da cura, da libertação, e realmente ali prende as pessoas em um círculo, e as pessoas não conseguem enxergar mais a salvação, mas somente aquilo que pode receber momentaneamente. E como você diz, né? Os discípulos tinham poder ali, mas o que Jesus sempre ali enfatizava para aqueles discípulos, para os seus apóstolos, que era saber que o seu livro, que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, eu vejo que se as pessoas não despertar, muitas religiões não despertar, vão muito se perder por causa do engano, né? Por causa daquilo, amar mais o engano do que realmente a salvação. Verdade. É isso aí. É por isso que esse é o nosso propósito, é mostrar o que a Bíblia está falando. Ela está revelando para nós coisas e informações que são necessárias para a nossa vida, né? Então, o que a gente precisa fazer daqui em diante? Obedecer ela. Se é que nós confiamos que a Bíblia é autoridade religiosa para a nossa vida. Então, se ela é autoridade em minha vida, eu fico com ela. Se ela falou, está falado. Qual informação que vai contra ela? Não tem nenhuma. Ela não se contradiz. É uma das coisas que a gente deixa desde o início, né, nas aulas. A Bíblia, ela não se contradiz. O que a gente precisa aprender a fazer é juntar as informações para você compreender um assunto. Então, aonde fala lá Mateus, Marcos, Lucas, João, está falando um assunto, está vendo que você vai juntando informações. É igual a gente está estudando sobre profecia. Você pega lá profecia, né? Isaías falou algo, ok. Aí você vai para Daniel. Daniel vai relatar outras coisas, ok. Ele está completando, né, as informações que nós precisamos. Isso é estudar a Bíblia. É você juntar as informações para você completar ela, o ensino completo. Não adianta, não é você pegar um ponto só, né? Um exemplo que a gente percebe muito nas pessoas quando elas estão estudando a Bíblia, elas não têm muito conhecimento. Quando elas pegam uma passagem que está falando sobre crer, a palavra crer é crença, né? Jesus está trabalhando sobre a crença na palavra dele. Você acreditar. Ele não está falando sobre batismo, ele está falando sobre você crer na palavra dele, crer nele. Então, ele lembra que tem passagem que fala assim, se você crer, você será salvo. Então, quando você lê essa passagem, ele está tratando sobre batismo? Não. Ele está tratando sobre você acreditar, você crer, ter uma crença real, verdadeira em Cristo. Aí você vai juntando isso, mais outras informações de um outro texto e contexto, vai falar sobre batismo. Aí sim, o batismo é como? É dessa forma. Então, não é simplesmente você falar que você crê, você está salvo. Esses são pontos importantes que a gente precisa deixar bem claro, de que quando você está estudando a Bíblia, você tem que ter todo o relato, uma visão panorâmica, né, de tudo, para você fazer a construção, né, começando lá do alicerce, que é uma das coisas que o Reginaldo tem bem lembrado. O Reginaldo até saiu aí, né? Ele deve ter ficado muito emocionado, é nada, caiu a conexão dele, né? E aí ele saiu aí. Mas essa construção tem que começar do alicerce. E aí você vai construindo as paredes, vai o teto, vai o acabamento, as informações. Você coleta a informação para você, então, poder falar com certeza daquilo que você está estudando, né?
Então, é isso mesmo, Wellington, que você colocou. Bem, agora vamos dar o prosseguimento aí da leitura, que agora a gente vai para capítulo 2. A gente vai completando todo ele. Então, vamos entender aí. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que acontece, né, com os apóstolos, porque era necessário escolher o 12º, vamos dizer assim, né? Porque estava 11 reunidos. E agora precisa de mais um para completar. Depois que foi feito isso, a escolha, né, de Matias, que Jesus que escolhe Matias, vai acontecer aquilo que Jesus já tinha dito a eles, porque eles estavam lá em Jerusalém, né? No momento de Pentecostes, já dito lá de Isaías e Daniel falando a respeito disso. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2. Vamos lá. Abram aí. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Agora, vamos ver o que é que está falando aqui. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 13. Luísa, você pode ler para nós? Posso sim. Ótimo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, portanto, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Obrigado, Luísa. Quer fazer um comentário sobre essa leitura? Sim, é muito interessante, né? Aqui é a vinda do Espírito Santo, né? E mais para frente, Pedro vai falar que foi o cumprimento da profecia feita por Joel. E estavam aqui todas as nações, né? Judeus que foram lá para a festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. E o Espírito Santo veio como em som, né? De um vento impetuoso. Sim. Então, eu imagino assim, um barulho, né? Enorme, para chamar a atenção das pessoas, e foi o início da igreja, né?
Sim. Porque depois lá Pedro vai batizar, né? 3.000 almas. E Deus, o Espírito Santo capacitou eles a falar em línguas, ou seja, em línguas que eles não aprenderam, mas falaram, para que as pessoas pudessem ouvir as boas novas. Então foi algo assim fantástico, eu imagino. Sim. Totalmente, né? Porque eles ficaram perplexos, né, com a situação que estava acontecendo também. Ó, o Reginaldo está entrando de novo. Acabou a energia na casa dele. Ele mandou uma mensagem tá. aqui. Isso, olha que a gente já estava comentando a respeito disso, né, no comecinho. Pois é, Acabou mesmo, hein? acabou tudo. Agora voltou, eu estou tentando ligar o computador aqui para que fique melhor. Mas tá bom. Daqui a pouco volta tudo aí, fica tudo tranquilo. Bem, esse ponto aqui, ó, que a gente vê, agora, algo que já foi dito e que, pelo que a gente está vendo, aconteceu. A profecia que foi dada lá no Velho Testamento sobre o reino, falando lá sobre que seria em Jerusalém, que viria com poder, já lembrado por Jesus. O que acontece agora? Cumprimento. Agora é que, então, até os apóstolos, como Pedro, né, vai entender o que está acontecendo. Porque Pedro ele vai lembrar as coisas do que já foi dito no passado e pelo próprio Jesus Cristo a eles, né, porque Jesus, no período desses 40 dias, Jesus estava falando sobre o reino a eles. Então, assim, foram 40 dias falando muito, explicando o que seria sobre o reino dos céus e como é que eles deveriam fazer. Então, é muita informação. Imagina se fosse, então, relatado tudo que Jesus explicou, contou, falou nesse período de 40 dias para os apóstolos. Daria para escrever muitos livros aí nesse período aí, né? Bem, o que é que nós temos de informação é que logo depois que, então, Jesus ensina, fala a respeito do reino, agora acontece aquilo que foi predito. Está vendo que o reino dos céus não veio enquanto Jesus estava na terra. Jesus precisou ir, porque ele indo viria o quê? O Espírito Santo. Olha só, ele vai, ele é o consolador, até então, na época que ele estava com os apóstolos, né, e os discípulos. Eu sou o consolador, mas quando eu for, vai vir outro consolador. Nós temos a passagem falando a respeito disso, até porque nós vamos ver isso mais para frente. Então, aí, ó, profecia cumprida. Profecia cumprida. Agora que a gente consegue entender. E agora que a gente vai perceber que os apóstolos conseguem entender o que está acontecendo. Até então, eles não sabem. E não tem como alguém falar ou dizer uma profecia de algo que vai acontecer hoje. Não tem, porque já foi dito tudo. Tudo que era necessário já foi colocado, já foi falado. Então, nós vemos aí, ó, do capítulo 2, versículo 1 até o 13, ele vai falar sobre o reino estabelecido. Olha só, o reino chegou. E chegou com poder visível, que é o que a gente vê aqui falando, né? Então, e apareceram distribuídas entre eles, ou melhor, aqui, ó, do 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Imagina um vento impetuoso. Significa que nada consegue segurar ela. Porta não vai segurar. Janela também não vai segurar. E ela fez o quê? Aonde eles estavam reunidos, entrou. O vento entrou. E esse vento entra com o quê? Não é o vento em si, é o Espírito Santo que estava agindo naquele momento, né? E ele vem com poder, que é o que a gente vê aqui. Então, do versículo 1 até o versículo 4, né, o reino chegou com poder, que isso já foi dito lá em Marcos capítulo 9, versículo 1, e a gente também pode colocar aí de Atos 1, versículo 8, que é o que a gente já leu. Então, deixa eu só lembrar aqui, vou deixar aqui a referência, né, de também Atos, cadê? Atos 1 e 8. Então, no versículo 5,
que nós já lemos aí, né? Cadê? Versículo 5, o reino chegou aonde? Em Jerusalém. Era aquele local, e não podia ser outro, porque já foi predito lá no passado, né? E vem em Jerusalém com todas as nações. Novamente, lembrando aí que a Luísa lembrou, né? Isaías fala lá em Isaías capítulo 2, versículo 2. Em Jerusalém, com todas as nações reunidas, né? Lucas 24 e 47, deixa eu pegar aqui, ó, Lucas 24 e 47. Diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento. Opa, cadê? Lucas, estou lendo certo? Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, aí, ó, mais uma informação que nós temos, né, de Lucas falando. E aí, Lucas também escrevendo Atos, ele já diz para nós, né, já confirmando as profecias do passado. Estavam todas as nações reunidas. E o que acontece? Se estão todas as nações reunidas, essas nações vão pegar todas as informações que são necessárias sobre o reino dos céus e vão passar adiante. Olha como que são. Eu estou fazendo uma prévia do que vai acontecer. Estou falando algo que vai acontecer, que a gente vai chegar nessas leituras aí. Então, o reino chegou em Jerusalém, né? A gente lembra isso de Isaías 2, versículo 2. Agora, esse é o ponto importante que a gente tem, e outro ponto importante que mostra o poder, que é quando, então, o Espírito Santo chega com poder, como vento, e é impetuoso, e aí vai e acontece algo, né? Todos ficam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Mas quem são esses? Os apóstolos. Para quem foi dado a promessa de Jesus? Aos apóstolos. Então, não foi para outros, foram para os apóstolos. Então, é só juntar as informações, porque senão a gente começa a achar que o Espírito Santo vem com poder e desce sobre qualquer um. Não tem nada falando a respeito disso. Ele está falando diretamente aos apóstolos. E aí, então, eles fazem o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Mas quais são essas línguas? Lembra que estavam todas as nações reunidas? Significa que a gente vai lá mais para frente, né, nos versículos 9 e 10, o que é que ele vai relatar para nós? 9 e 10, né? Somos o quê? Pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Como é que eles estão ouvindo? Por causa do poder do Espírito Santo, que desceu sobre quem? Os apóstolos. Não foi sobre outras pessoas, sobre os apóstolos. E eles falam qual língua? Qual é a língua que eles estão falando aqui? Alguém pode dizer? Na língua desses povos, né? Sim, desses que nós acabamos de relatar. Perceberam que foram em torno de quantos? São 15, Regis? Eu nem contei aqui, mas eu não lembro direito. Mas... Oi? Eu acho que são 17. 17, né? Isso. É, 17. Isso na época. Não é, Luísa? Na época, 17. Sim. Agora, imagina hoje, quantos países existem? E as línguas e tudo. Né? Então, o que a gente vê? Eles começaram a falar em línguas. Mas quais línguas?
as línguas que foram ditas aqui, desses países aqui, ó, desses locais. Não foram línguas estranhas, foram línguas estrangeiras. Então, não existe dom de língua que você vai falar língua estranha. Se a língua que você está falando é estranha, então não é o poder do Espírito Santo. É outra coisa, mas não é o poder do Espírito Santo. Né? Vamos dizer que exista, né? A gente vai chegar nesse ponto, que exista o dom de língua. Qual língua que, então, esse cristão iria falar? Uma língua existente, como a gente vê aqui. Pode ser um americano, né? Ou melhor, um inglês, falando em espanhol, né? O inglês, ou arábio, que seja, qualquer outra língua que exista. Né? Até mesmo ele fala lá da própria Itália, né? Roma e tal. Então, estão percebendo que se alguém vem e fala uma língua estranha, porque a única coisa que a gente vai ver é estranha. Estrangeira, não tendo dom nenhum, mas recebendo poder pelo Espírito. Um exemplo, eu não sei falar inglês. Você pode contar assim no dedo, talvez umas 10 palavras que eu saiba, né? Eu não sei, talvez eu acho que eu morro de fome lá nos Estados Unidos. Agora, se entenderem um pouquinho sobre isso, né, de linguagem de sinais, né, talvez as pessoas vão entender, vão me dar comida. Mas eu não sei falar inglês. Então, se eu recebesse o dom, né, ou melhor, o poder pelo Espírito Santo, eu estaria falando o inglês tranquilamente. E os americanos estariam ouvindo as palavras ditas pelo próprio Espírito Santo, e não por mim. Eu não tenho poder nenhum. Seria o Espírito Santo falando coisas espirituais, e não humanas, carnais, mas coisas espirituais que vêm do Pai. Então, ok. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar, né, de algo interessante aí que talvez ficou passado? Cada um falava em sua língua materna. Sim. Versículo 8 deixa bem claro, cada um em sua própria língua materna. Eles não falavam línguas estranhas, eles falavam a sua própria língua. É isso aí. Se existe alguma língua, alguém falando que tem dom de língua, tem que ter alguém que interprete, ou melhor, que traduza, né, Regis? Interpretar vai ficar meio colocado sobre em pensamentos aí para a gente, mas que traduza, essa é a questão. Se alguém fala em línguas, tem que ter alguém que traduza, porque senão você não acredite mesmo, né, nisso. Regis, que tem alguma coisa para acrescentar? É interessante que o dom aqui, hoje, usa-se muito falar o dom de língua, no singular. A Bíblia fala dom de línguas. Sim. Então, não é um só tipo de língua. Se, de fato, alguém recebe esse poder, suponhamos, se acontecesse de alguém receber esse dom de Deus, falaria várias línguas, não apenas uma, que normalmente nós vemos hoje, né, no mundo religioso, apenas um tipo só. Sim. Mas aqui fala bem claro, né, que várias nações, várias línguas. Eram 12 homens e tinha 17 nações, então cada um falava mais do que uma. Sim. Né? E todos entendiam, como a Ivone lembrou aí, eles ouviam em sua própria língua materna. E aqueles que vão falar que eles estavam bêbados eram pessoas que não estavam entendendo outro tipo de língua, porque não falavam. Né? É estranha, vamos colocar assim, é estranha para quem ouve. Se eu ver alguém falar, ouvir, né? Algum chinês falar, para mim é estranho. Mas um outro chinês ouvindo é comum. Verdade. Então é estranho para o outro que não entende, né? Sim. Mas é esse ponto, é estrangeiro, não é essa ideia, né? Ok. Bem, eu queria falar
Oi, fala, Luísa. E lá em Coríntios 12, se eu não me engano, 1 Coríntios 12, fala também a respeito dos dons, né? Que eram para edificação. Como que vai ter edificação se essa pessoa não está entendendo o que está falando, né? Verdade. Então, como o objetivo, o propósito de Deus era começar a anunciar o reino de Deus, as boas novas, então o Espírito Santo capacitou os apóstolos Sim, para falar as boas novas e tinha que capacitar também para falar na língua que eles entendiam, porque senão não é uma comunicação, sim, não é? é verdade. Aí seria o inverso do que aconteceu na Torre de Babel. É, bem lembrado, é isso mesmo. Bem lembrado. É. Eu tava com isso daí em mente, sobre a Torre de Babel, que a Luísa comentou, né? Que ali na Torre de Babel houve a divisão, né, das línguas, então houve a separação, né? A desunião dos povos, mas aqui em Pentecostes, né? As várias línguas queriam unir novamente o povo, né? Que haviam Sim. se separado, que haviam se desunido. Então, a mensagem de Deus era única para todos esses povos, né? Que, embora eles estivessem um em cada campo, mas agora em Deus, em Jesus, esse dom era para eles novamente, né? E lembrado pela Luísa aí, é algo maravilhoso que Deus faz, né? E também aqui nos versículos, a gente vê que os apóstolos não estavam sozinhos. Tem umas 120 pessoas. Se você pegar o contexto aqui, a leitura ela é contínua. Tinha umas 120, inclusive tinha a mãe de Jesus. Só que quem falou em língua só foi os 12. Ninguém, nem os irmãos de Jesus, nem a Maria, nem os outros que estavam ali presentes, que você vê que no contexto aqui fala de 120 pessoas. Nenhum deles só fala em línguas. Só Não. os apóstolos. Então, é coisa de se pensar, né? E hoje qualquer um está aí falando em línguas aí que nem ele sabe o que está falando. Não. A gente pergunta o que você falou, ele fala, foi o Espírito Santo. Eu falei, não, o Espírito Santo te falou, ele vai revelar. Se ele não está revelando o que você está falando, não é verdade. É isso mesmo. Não tem ninguém para interpretar. A gente vai ver praticamente um engrandecimento da pessoa, não um engrandecimento a respeito do Espírito Santo, mas a pessoa se engrandecer dizendo que ela tem dom. Isso estava acontecendo aonde, que a gente lembra, né, Reginaldo? Coríntios. Coríntios estava acontecendo isso. Uma bagunça total. Ok. Bem, agora, continuando a leitura, dois versículos. Eu vou pedir para o Tiago. Tiago, você está aí? Estou. Tiago, faz a leitura para nós, o versículo 14, 15, 16 e 17. 14 até o 17 para nós aí. Capítulo 2, tá? De Atos, capítulo 2, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas é Atos. Atos 2, versículo Atos 2. 14 até o 17. Tá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão obrigados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, disse Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vós, filhos, e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Ok. Obrigado, Tiago. Nós percebemos agora uma continuação dessa situação, né? E agora aparece alguém. Por quê? Porque os apóstolos estavam falando em línguas. E alguém tinha que falar alguma coisa, porque as pessoas que estavam no meio ali, entre eles, né, desses 120, começavam a fazer esses comentários que a gente vê.
né? Eles, porém, estavam fazendo o quê? Lá no versículo 13, né? Outros, porém, zombando, diziam, eles estão embriagados, né? Porque um entende na sua língua, falou, agora o outro está falando, não estou entendendo o que ele está falando, é o que o Reginaldo comentou, né? Que a gente, um fala chinês e o outro que é chinês ele vai entender, mas eu não sei falar chinês. Aí eu vou falar assim, deve ter bebido, né? E aí, então, a gente vê aqui alguns relatos importantes, que é alguém falando. Então, a pessoa que fala aqui, quem é? Pedro. Então, aqui, ó, Pedro se levantou para dar uma explicação, né, a respeito do que aconteceu. E no versículo 17, Pedro anunciou o quê? O começo dos últimos dias. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Olha só, agora ele está falando. Lembra o que Joel disse sobre os últimos dias? Agora, então, o Espírito Santo está revelando para os apóstolos aquilo que foi dito, profecia cumprida. Estão percebendo que agora a gente está vendo o quê? As profecias sendo cumpridas. Então, não tem como você revelar a profecia se ela não acontecer, se ela não for cumprida. Então, Pedro mesmo, sabendo de tudo aquilo que foi dito, até sabendo o que Joel, o profeta Joel disse, ele não estava compreendendo. Muito menos Jesus, que estava no meio deles, falando durante 40 dias sobre o reino dos céus, eles não conseguiam compreender. Está vendo que precisa acontecer? Então, agora, aconteceu, se cumpriu tudo aquilo que foi dito. E aí, então, ele vai deixando claro, né, e anunciando, né, sobre esses últimos dias, é agora. Opa! Então, Pedro anunciou que o reino chegou naquele momento. Olha só as informações que nós temos, né? Esse foi, então, o cumprimento das profecias lá de Isaías, das profecias de Joel, né, lá do capítulo 2, versículo 2, e do capítulo de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. João e Jesus falaram que o reino estava próximo, lembra? João Batista, no começo do seu ministério, ele estava avisando, né? Olha, se arrependam, o reino está próximo. E aí vem Jesus, olha, se arrependam, o reino está próximo. Pois é, o reino estava bem próximo, tanto é que é uma das coisas que a gente comentou, que as palavras mudaram. As palavras mudaram. Por quê? Porque no passado falava-se o quê? Nos últimos dias. E agora Pedro fala assim, esse é os últimos dias. É agora, hoje aconteceu isso. E agora, ó, deve ter caído a energia lá de novo, lá da casa do Reginaldo. Porque aqui em casa está ventando muito. E lá, que é onde ele mora, é bem aberto. Então, lá deve ter acontecido de novo, cair energia lá. Aqui está dando uma quedinha de energia já. Ah, também? Olha, ó, ô danado. Pois é, vamos torcer para que não aconteça com todo mundo aí. O Reginaldo, daqui a pouco, ele entra de novo aí. Bem, então a gente vê que João Batista e Jesus falavam que o reino está próximo. Ele falava isso, está próximo, né? E aí, então, a gente vê sendo cumprido agora com Pedro. E mais uma coisa que a gente vai entender, né? Por que Pedro? Alguma coisa tinha a ver com Pedro, porque isso foi também dito por Jesus. Então, olha só, Pedro recebe a informação, Pedro é quem vai relatar, Pedro é quem vai explicar o que é que está acontecendo. Pedro é quem tem a chave. Agora a gente consegue entender, porque Pedrão não conseguia entender nem o que é essa chave que Jesus estava falando. Você tem a chave. Que chave? O que é que eu vou abrir? Vou abrir o quê? Até porque na última vez que eles estavam com Jesus, o que é que os discípulos falaram, né? Os apóstolos, né? Será nessa hora que vai iniciar o reino, né? Aquele reino que era lá igual de Davi, né? Agora para nós? Nem isso eles entenderam. Ok, vamos dar continuidade às nossas leituras. Até aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? Né?
perceberam que está acontecendo tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Que a gente já leu. Se não, vamos dar continuidade aí, ó. Atos capítulo 2. Agora vamos pular um pouquinho, né? Atos capítulo 2, deixa eu pegar aqui, versículo 36 até o 47. Vamos lá, 2, 36 até o 47. Por quê? Nesse continuar, eu estou pulando um pouquinho, mas eu vou explicar para vocês, né? A maioria de nós já entende, já conhece muito bem. Pedro está relatando as coisas que foram ditas no passado. E ele, então, está relatando, lembrando, tá? Os judeus, os israelitas, todas as nações, sobre algo que eles já ouviram no passado. E aí, então, a gente pula um pouquinho, porque isso tudo é relatado, a gente pode ler, né, depois separadamente, mas vamos agora para o versículo 36. 36 até o 47. Wellington, você pode ler para nós? Bem, posso sim. Vou ler aqui. Portanto, todo Israel fique sabendo, certo? Portanto, que toda Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, o que faremos? Portanto, respondeu: Arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todo quanto o Senhor, o nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras advertiam, insistiam com eles, e salve desta geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia, e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A comunhão dos cristãos. E eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, e dos que estavam cheios do temor, era a multidão, se maravilhavam em sinais que eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e vendendo as suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo e ao partir do pão em suas casas, e juntos praticavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Obrigado, Wellington. Então, olha só, nós temos várias informações imprescindíveis para nós. Relatos diretamente por Pedro, né? Então, o apóstolo Pedro é quem está relatando. E agora, mais um dos pontos que a gente vê, né, daquilo que já foi dito a Pedro, né? Da promessa, da profecia de que então ele teria a chave, porque é um dos relatos que a gente viu isso na aula passada, né? Então, quem tem a chave é quem abre a porta. E quando se abre a porta, é para quê? Para as pessoas entrarem. Essa é a ideia quando Jesus falou a respeito do quê? Da chave. Então, Pedro é quem tem a informação. Pedro é quem vai relatar como é que você entra no reino dos céus.
é ele quem tem a chave, é ele quem tem o conhecimento inicial, que vai abrir as portas. E o que é que vai iniciar? Quando se abre as portas, né, significa que inicia, que então entra, que vai fazer parte de alguma coisa. Parte do quê? Do reino dos céus. Olha como que é importante, né? Nós irmos juntando as informações, para a gente não ficar tendo ideias erradas sobre o próprio ensino. E ele mesmo fala, é ele quem relata para nós as coisas, a própria Bíblia. A única coisa que a gente precisa é ter um pouco de conhecimento sobre o quê? Sobre as palavras, para entender ela corretamente, e ter um pouquinho de compreensão de texto. Compreensão de texto. E aí, então, do mais, é só leitura. É só buscar leitura, estudo, conhecimento, anotações, que é uma das coisas que a gente faz. Ok. Então, nós vimos do 36 até o 47, as pessoas entrarem aonde? No reino dos céus, né? Pela primeira vez. E aí a gente tem até o relato de que foram quantas que entraram no reino dos céus? Quase 3.000, não foi isso? Naquele dia, quase 3.000 pessoas entraram no reino dos céus. Aí a gente, mas como que elas entraram? Por uma porta. Ok, Pedro, então abre a porta. Mas você precisa fazer algo para entrar nesse reino dos céus. Lembra que Jesus falou para Nicodemos que era para entrar no reino dos céus era necessário alguma coisa? Lembra? Ele fez uma profecia. Nicodemos não sabia disso, ele nem compreendeu isso. Mas Jesus estava fazendo uma profecia. Para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Mas como assim que eu vou nascer da barriga da minha mãe de novo? Nicodemos não estava entendendo. E agora o que a gente vê? Profecia cumprida, profecia cumprida. O que Jesus falou de que então iria acontecer, aconteceu. Vai o quê? Pertencer ao reino dos céus aquele que nascer da água e do Espírito. Pronto. Nós temos mais uma profecia cumprida. Então, versículo 36, vamos lá. Significa a conclusão da lição de Pedro. Pedro está fazendo a pregação àquele povo todo que está reunido, né? Então, é a conclusão da lição de Pedro que é que Jesus é o Rei e Cristo. Então, Jesus é o Rei e Cristo, que ele está falando. Ele está relatando isso. Quando Cristo é o Rei da sua vida, que é o que ele deixou claro lá para eles, né? Quando Jesus se torna o Rei da sua vida, então o que acontece? Lembra que o reino ele é espiritual? O que então acontece? Aquele que então escolhe, coloca Jesus como o seu Rei. Você agora faz parte do reino dele. Perceberam que é assim que vai funcionar? Até o fim, até a volta de Cristo. E tanto é que uma das coisas que ele falou, ninguém destruirá o meu reino. Ele é como? Só aqui na Terra? Né? Só vai ser nesse período? Quanto tempo ele vai levar? Eternamente. Esse reino é eterno. Ele mesmo disse isso. Então, isso a gente pode lembrar de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, ok? Então, deixa eu só relatar aqui, né? Mais uma. Lucas, capítulo 17, que é uma das coisas que ele falou, versículo 20 e 21. Alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Então, olha só, versículo 37 agora. Eles perguntaram, o que devemos fazer? Olha só, o que é que devemos fazer? Pedro, tendo a chave, vai mostrar como é que eles têm que fazer. Ele vai lembrar Jesus falando para Nicodemos. Então, ele fala assim, ó, 38, não é? Pedro deu a resposta e usou a chave para o reino. 38, deixa eu pegar aqui. Então, Pedro responde para eles, né? O que vocês precisam fazer? Arrepender. Vocês precisam se arrepender. E cada um de vós seja o quê? Batizado. E batizado em nome de quem? De Jesus, não pode ser de outro. É só Jesus que tem o poder. E ele vai fazer o quê? Remir os nossos
pecados. É isso que Jesus vai fazer. Remir os nossos pecados. E aí nós ainda vamos receber algo. Além de receber o perdão dos pecados, nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Ou, no caso, um presente, porque o dom, em outras palavras, é um presente, algo dado. Então, o dom do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo, que já foi dito isso no passado, né? Lá, as profecias que foram ditas no Velho Testamento e Novo Testamento, a vinda do Espírito Santo, com poder. Então, mais uma vez, profecia cumprida. Veio com poder para os apóstolos e agora vem para pertencer, para participar da vida de cada um que aceitar Cristo como rei. Aceitando Cristo como rei, você pertence ao reino de Cristo, ao reino dos céus, ao reino de Deus. Em outras palavras, que como mesmo Jesus disse, o reino dele é sua igreja. Então, quando ele estabeleceu a igreja, ele estabeleceu o reino dele. E quando foi? Foi ali, com Pedro. Pedro relatando, Pedro falando, Pedro ensinando ali, e Pedro mostrando como é que você pertence agora ao reino dos céus. Como você pertence à igreja? Tem uma forma. Não pode ser de outra forma? Não, não pode. Né? E aí, no versículo 38, lembrando, qual é a forma? Se arrepender, né? Perdão de pecados, né? Então, você precisa se arrepender de todo o coração, você, então, aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Versículo 38 também fala, as pessoas precisavam nascer da água e do Espírito, que é o que, então, Jesus falou para Nicodemos, né? Para entrar, então, no reino. Isso lá de João 3, do 1 ao 7. Agora, nós vemos também no versículo 41 a quantidade de pessoas que aceitaram Jesus como rei. E foram em torno de 3.000 pessoas batizadas nas águas. Batismo significa imersão nas águas, ou submersão, ou deitar nas águas, né? Afundar nas águas. A questão aqui é nas águas, ok? 42. Outra informação que nós temos. Que tipo de grupo as coisas desses versículos aqui? O versículo 42, do 2:42, ele fala assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos informações agora de como é que viviam, como é que faziam os cristãos pertencentes ao reino dos céus, pertencentes à igreja de Cristo. O que é que eles faziam? Perseveravam. E aí, vai perseverar até quando? Até o fim da vida. Agora você pertence ao reino dos céus. Você precisa perseverar. Esse é uma das coisas que eles deixaram claro lá no início. Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos, ou no caso, no ensino de Cristo. Porque tudo que os apóstolos receberam veio de quem? Do Espírito Santo, que foi mandado pelo próprio Cristo. Para ser o quê? O Consolador. O Consolador. Então, todas as informações, todas as instruções, né, já foram ditas por Jesus, que foi dito por ele, foi ensinado por Jesus, mas depois que ele fosse, seria completado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ensina os apóstolos. E o que é que os cristãos faziam, então? Ouviam, obedeciam às instruções que os apóstolos davam aos cristãos do primeiro século. Não tinha Bíblia? Não. Quem é que instruía? Os apóstolos. Os apóstolos instruíam. Até o momento da Bíblia, né, das cartas, dos livros serem escritos. Isso tudo aconteceu no primeiro século. Né? Bem, mais alguma outra coisa aqui, né, que a gente vê. Então, a igreja faz essas coisas. O quê? Esses pontos. Perseverar onde? Na doutrina dos apóstolos. Não tem outro ensino. É só esse, o que a Bíblia tem para nós. Se for alguma coisa que vai além, o que é que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas? Seja amaldiçoado, seja maldito. Né? Então, isso a gente vai lembrar também de o apóstolo João,
falando, escrevendo, né, a carta, o livro de Apocalipse, até porque Jesus é quem relata as 7 cartas, são para 7 igrejas, que ele está fazendo o quê? Jesus está repreendendo a maioria dessas 7 igrejas, ele está repreendendo, para que não saiam dessa doutrina, para que não mudem aquilo que já foi dado pelos apóstolos. Opa! Significa que se eu mudar alguma instrução que foi dada pelos apóstolos, que está escrito na Bíblia, significa que eu vou ser cobrado. Então, qual é a cobrança que eu vou receber? Castigo. Não vai ser bênção, é castigo. Então, se a Bíblia fala que eu vou receber um castigo, significa que não vai ser receber alguma coisa lá nos céus. Não vai. Não vai. Vai receber o castigo. E esse castigo é castigo eterno. Né? Bem, os salvos no versículo 47, né, que a gente vê aí, ó, os salvos estão dentro da onde? Do reino. Então, olha só, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, quem é que acrescentava os salvos? Jesus. Sou eu? Não. É o Wellington? Não. É a Luísa? Não. Reginaldo, Tiago? Ninguém. É Jesus quem acrescenta. Por quê? É a palavra dele que convence, não é a minha. É a palavra dele que salva, não é a minha. É a obediência, a fé nele, não em mim. Então, está vendo que, conforme os apóstolos instruíam, né, as pessoas iriam recebendo a palavra, e a palavra é o quê? É o Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo. Então, você tem a presença do Espírito Santo sempre ao lado de você, pela palavra também. Então, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de... Olha uma coisa interessante, contando com a simpatia de todo o povo, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Opa, então tinha mais do que 3.000. Tinha muito mais do que 3.000 pessoas. Olha, a igreja estava começando com poder, hein? 3.000 pessoas. E depois vocês podem continuar a leitura desses versículos, desses capítulos iniciais, nós vamos perceber que tem mais 5.000 pessoas batizadas. Opa! Se você somar, se eu não estou enganado, pelo comentário de um irmão estudioso, né, que ele vai juntando as informações, eram mais ou menos em torno de 17.000 pessoas, parece-me isso. Em torno de 15, 17.000 pessoas cristãs batizadas, ali naquele início, né, da Igreja de Cristo. Bem, o que a gente vê aí? Né? No versículo 47, os salvos estão dentro do reino. E o reino será como? Durará para sempre. Esse reino vai durar para sempre. Isso foi dito lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44, e também capítulo 7, versículo 18. Então, a igreja é o reino aqui na terra. A igreja é o reino aqui na terra. Isso a gente vê lá de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Deixa eu abrir aqui. Mateus 16, 18 e 19. Então, ele fala assim, ó, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a gente está vendo aqui as informações que Jesus deixou claro aqui, né, contando para os apóstolos, em especial ele relata um pouquinho ali sobre o que vai acontecer com Pedro, que então Pedro tem a chave, que é uma das coisas que a gente lembrou aí, né? E o ponto aqui, que então, o reino dos céus é a igreja e que ela prevalecerá até o fim, né? E é eterno. O reino é eterno. Bem,
A igreja, então, é o reino de Deus aqui na Terra. Nós estamos aí já o quê? 9 e 10. Né? Então, o reino de Deus aqui, aqui na Terra, e os cristãos espalharam essa mensagem. É uma das coisas que a gente percebe, que a gente aprende, qual é a atitude desses cristãos que já pertencem ao reino dos céus. Né? Então, eles espalham a mensagem. Isso a gente vai ver lá no capítulo 8, versículo 12. Atos, capítulo 8. Abram lá para a gente só completar esse finalzinho do estudo. Atos, capítulo 8. Deixa eu pedir aí para... Mãe, você pode ler para nós? Atos, capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Aí. Perceberam mais algumas informações. Quem mais estava ensinando? Aqui estava falando sobre quem? 12. Filipe. Filipe estava falando sobre o quê? O evangelho, as boas notícias do reino dos céus. Então, Filipe é alguém que está ensinando, está falando sobre o reino, está pregando sobre o reino dos céus para quem aqui? Né? Para as pessoas, né? Que é o que ele está falando aqui. Simão o Mágico, para o Simão o Mágico, e ele estava ali em um local fazendo a pregação, fazendo a instrução às pessoas. E o que acontece é que ele fala sobre o evangelho a respeito do reino dos céus, né? Em nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados, assim tanto homens quanto mulheres. Não é só homem, não. É homens e mulheres, fazendo parte do quê? Do reino dos céus. Então, nós vamos juntando mais informações ainda. Nós temos lá em Mateus, Atos, capítulo 28, Atos 28. Pai, lê para nós aí, Atos 28, versículo 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ok. Perceberam que o reino de Deus, o reino dos céus e a igreja é a mesma coisa? Quando se prega sobre o reino de Deus, você está pregando sobre a igreja. E o que é que você prega? O evangelho. O evangelho, que a gente sabe muito bem, são as boas notícias em Cristo. Porque é Cristo quem vai nos dar o quê? A salvação de nossa alma. Eles crendo, o que é que eles faziam? Se arrependiam, né, de sinceridade de coração, eram batizados, seus pecados eram perdoados e recebiam o quê? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Até aqui, alguém leu que então esses que eram batizados recebiam o poder do Espírito Santo, no sentido de poder igual dos apóstolos que eles receberam? Não tem nada, nenhum relato está sendo dito ainda ali. Então, significa que quem recebe poder, até então, poder mesmo, miraculoso, são os apóstolos. E os 3.000 batizados receberam o quê? O poder do Espírito Santo. Mas qual poder que a gente pode dizer? A salvação. A salvação concedida pelo Espírito Santo. A alma salva. Você está agora pertencendo ao reino dos céus, aqui na terra. Esse é o grande dom que nós recebemos
né, por meio de Cristo, é isso, a salvação, mediante Cristo, mediante o Espírito Santo, né? E a presença dele em nossa vida. Nós vamos decorrer mais ainda falando sobre o Espírito Santo aí. Deixa eu pegar só mais uma passagem. Em Colossenses capítulo 1, vamos lá, um pouquinho mais à frente aí, tá? De Atos. Atos, vocês vão começar ali, Romanos, Coríntios, são as cartas. E aí você vai lá para Colossenses, né? Tem aí Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Tiago, você pode fazer a leitura para a gente? Tiago, você está aí? Eu acho que o Tiago não está ouvindo, não. Vamos lá, eu vou pedir para o Reginaldo. Reginaldo, você está aí? Está funcionando tudo bem aí? Assim, tá. Ok. Então, vamos fazer uma leitura lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Você faz um comentário final? 13 e 14? Isso. Ok. Colossenses, capítulo 1, 13 e 14. Diz Isso. assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É interessante, né, como que muda agora a forma de falar. As profecias era sempre será estabelecido, né, virá o reino. E agora, essas passagens aqui de Colossenses, como as que você leu também, já está falando de algo atual, né? Naquela época. Sim. E é atual para nós hoje. Aqui fala que Jesus, né, nos resgatou e nos transportou, nos colocou. Não Sim. que vai nos transportar, não que vai ainda nos colocar, mas já colocou, já transportou no reino. E isso é muito interessante, porque quando se fala sobre o reino, há muitas dúvidas, né? E com as profecias sendo faladas, sendo anunciadas, e agora tudo isso sendo cumprido, né, lá em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e a partir dali, então, a pregação agora do reino é como já existente. Então, o reino de Deus, ele já existe e está entre nós. E quantos reinos que Jesus estabeleceu? Não foram vários, foi um reino. E a pergunta, né, para nós: eu estou no reino de Deus? Será que Jesus me transportou para o reino? Eu faço parte desse reino? Eu conheço esse reino? Se eu ainda tenho dúvidas sobre isso, preciso rever, né, os meus pensamentos, minhas atitudes e de fato, né, compreender essa questão do reino, que é muito importante, né, porque Jesus Cristo virá buscar a igreja, virá buscar o reino e vai levar à eternidade. E fica a pergunta: será que eu estarei lá, junto desse reino? Ok, obrigado, Regis. Bem, nós temos aí 10 minutinhos, 8h20, ou melhor, 9h20, 10 minutos para nós podermos fazer algum comentário, algum esclarecimento aí a mais que queiram fazer, e eu poder depois só lembrar um ponto especial sobre o que é que, então, como é que os cristãos agora devem viver, que nós temos aí o exemplo logo no capítulo 2. Mas, olha, fica aberto. Quem gostaria de fazer algum comentário em especial de todo esse ponto aí, fica à vontade. Eu gostaria. Oi, Luísa. Queria falar duas coisas. Eu não sei Sim. se é correto, mas eu penso assim, quando Pedro fala lá a respeito de Joel,
da profecia de Joel, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, eu entendo assim que o espírito foi derramado. Então, ele foi disponibilizado em Pentecostes, né? Com a vinda do Espírito Santo. Mas, então, essa foi a parte de Deus. Quer dizer, Jesus veio, né? Deus enviou seu filho, Jesus morreu, o Espírito Santo foi enviado. Agora, para o homem entrar nesse reino, então existe a parte dele, a parte do homem, que seria crer, né? Que arrepender, ser batizado e entrar nesse reino. Sim. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar. Então, quer dizer, o Espírito Santo foi disponibilizado, né? Mas, para o homem receber esse Espírito Santo, ele precisa obedecer, passar pelo batismo, né? E agora, outro ponto, eu queria falar sobre o Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou a orar, mas ele estava vivo e o reino ainda não tinha vindo. Então, hoje, eu acho que a gente não precisa mais dizer, venha a nós o teu reino, né? Porque todo aquele que é batizado, que creu, passou pelas águas, já está no reino, né? Bem lembrado, Luísa. E podemos orar para que as pessoas que ainda não estão no reino venham a aceitar, né? E entrar nesse reino maravilhoso que Cristo veio nos trazer, né? E que é a presença do Espírito Santo em nós. E se nós temos o Espírito, nós temos Cristo também. Sim. Sem o Espírito, você não tem o Filho, não tem Cristo. Isso. Né? E Isso. se você não tem Cristo, você não tem o Pai. Então, você ainda continua o quê? Na ira de Deus. Se a gente pode colocar assim, porque é Efésios que fala, você continua estando na ira de Deus, continua vivendo no pecado, né? Você ainda não recebeu o perdão do pecado. Então, precisa sair dessa vida de pecado, precisa sair da ira de Deus, porque vai vir condenação para esses que estão na ira. Então, aceitar Cristo como rei, existe um procedimento, porque é onde Deus ainda continua nos dando o quê? O livre-arbítrio. Continua nos dando a liberdade. Lembra que ele fez isso com Adão e Eva. Vocês têm liberdade, mas eu só peço que vocês façam algo. Ok. E agora, Jesus vem, o próprio Deus, e fala, olha, vocês querem voltar na presença do Pai, na presença de Deus? Precisa ser feito assim. Mas, olha, é a escolha de vocês. É vocês que precisam dar o passo. Eu já fiz a minha parte, né? Jesus veio, lutou, guerreou, foi até o fim, saiu vitorioso e a gente pode sair vitorioso com ele também. Né? Mais alguém? Wellington? Então, muito bom aí, né, a explicação da irmã, ela falou tudo aí sobre a questão, né, de aceitar, perseverar, e me lembra um ponto aí que Jesus fala, não sei se é em Mateus, né, que o reino dele é tomado à força, né, e eu vejo que tem que ter força para batalhar, para estar em sua presença, porque assim como o pecado, ele luta na vida da pessoa e atrai a pessoa, porque o pecado tem atraído a multidões e multidões de pessoas, né, que estão cegas, não conseguem ver esse reino, não conseguem ter esse plano espiritual, porque, como você bem diz aí, o plano já foi dado para a humanidade. Assim como a humanidade teve a desobediência de afastar da presença de Deus, né, como Adão e Eva ali, hoje ele trouxe, né, para nós, e eu creio que quando ele fala que o reino dele é tomado à força, porque temos que ter força de vontade para lutar contra o pecado e crer de todo o coração, de todo o entendimento, que há um reino que está por vir, há uma vida, né, ele quer nos dar uma vida eterna. Então, se a gente não tiver, né, cada discípulo diante do Pai, amar de todo o coração, em espírito e em verdade, chega um momento que vai fraquejar, porque
o reino de Deus tem que batalhar por ele, tem que lutar, porque eu creio que assim como Jesus ele sofreu ali, passou por todo o sofrimento naquela cruz, não estamos livres, né, disso aí, porque nós carregamos a nossa cruz. Bem, Jesus disse, né, quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. E eu creio que o tomar a cruz e seguir é saber que há uma vitória que está por vir, né? Essa vitória que Jesus nos deu e nos dá através de sua palavra o entendimento de acolher e continuar firme, lutar e saber que todo nome confessará o nome do Senhor Jesus, né? Seja aquele que serve ou seja aquele que não serve. Amém, amém. Perfeitamente bem colocado, Wellington. É isso aí. Mais alguém? Se não, deixa eu só completar, né? Lembrar, né, da leitura que nós fizemos, porque em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, a gente vai conseguir pegar algumas informações importantíssimas de como é que esses cristãos, esses 3.000 que foram o início da igreja, né, como é que eles então viviam. Então ali, ó, nesses relatos desses versículos, eu vou lembrar o que é que está falando, tá? Não vou ler ele de novo não. Mas ele fala assim que o que é que eles precisavam fazer? Logo no começo ele já relata isso. Eles precisavam se manter o quê? No ensino dos apóstolos. Então, esse ensino dos apóstolos, como a gente já disse, são os ensinos de Cristo, são os ensinos do Espírito Santo, ou, no caso, a Bíblia. Então, nós precisamos fazer o mesmo que os cristãos do primeiro século, nos manter no ensino da Bíblia, não fora. Outra coisa que eles faziam, em amizade uns com os outros. Os cultos e encontros bíblicos, amizade, estavam juntos, unidos uns com os outros. Existe união entre as denominações? Não. Tem como você falar a mesma língua, a mesma coisa, o mesmo ensino com as variadas religiões? Não. Mas por que nós não conseguimos falar a mesma coisa e não conseguimos ter união e nem comunhão? Por causa do ensino. O ensino não é a mesma coisa. Então, consequentemente, nós não temos união. Mas o que é que os apóstolos estão falando aqui, nesse início para a igreja? No caso aqui, relato de Lucas, né? Eles precisavam se manter no ensino dos apóstolos e em amizade uns com os outros, porque é assim que precisa ser, unido uns com os outros, nos cultos, nos encontros bíblicos, em todos os trabalhos em si. O terceiro ponto que a gente vê dessa leitura é que eles também faziam isso o quê? Essa união estava no partir do pão, que, em outras palavras, ele estava falando sobre a ceia. Opa! Então, mais um outro ponto importante. Eles realizavam a ceia do Senhor. Ok. Mais uma outra coisa relatado aí para nós é que também eles faziam o quê? Estavam unidos nas orações, significando o quê? Um relacionamento diário com Deus. Você estar unido com a igreja, participando, uma coisa. E quando você está em oração, você está unido também com o Pai e você cria um relacionamento. Esse relacionamento é necessário. Mas esse relacionamento é quando? Só quando você está reunido com a igreja? Não. Aí é outro ponto, é outro estudo, outro ensino. Que a gente vai ver isso aonde? Nas cartas. Apóstolo Paulo falando, Pedro falando, ensinando a Timóteo como é que deve ser. Que aí a gente vai pegar as cartas também que Paulo escreve aos Colossenses, aos Filipenses, lembrando as coisas que eles faziam boas. Então, a gente vai ver muito ensino para nós. Mas um ponto importante para nós desses aqui, né, o finalzinho ele fala sobre as orações.
é o relacionamento que você precisa ter com o Pai. Precisa ter dia a dia, todos os dias, ok? Bem, até aqui tem alguma pergunta que, assim, ficou dúvida sobre o que é o reino dos céus, se ele já veio ou não? Acredito que não, né? Todo mundo já compreendeu bem isso. Ok. Bem, então vamos encerrar. Já chegamos já no finalzinho, ó, 9h31, pelo menos está marcando aqui no meu relógio aqui do notebook. Bem, podemos fazer uma oração para encerrarmos? Ótimo. Ok. Wellington, quer falar alguma coisa ainda? Tá tranquilo, só mandei um parabéns aí. Ok, muito obrigado. Eu vou pedir, então, para meu pai. Pai, habilita o som aí para nós e faz uma oração final para a gente, então, para a gente se despedir. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, mas o estudo da Tua Palavra, onde nós vimos que quando as pessoas ouviram e entenderam o propósito do Teu Filho Jesus aqui nessa terra, naquela época, eles analisaram o que eles fizeram, se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E agora nós temos essa missão também, Senhor Deus, de mostrar às pessoas hoje, no século XXI, que eles também precisam se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós tenhamos coragem de falar conforme aqueles homens tiveram, sofreram muitas perseguições, mas nunca deixaram de pregar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra nos orientar e nos ajudar a tomar as decisões corretas. Obrigado por esse estudo. O Senhor abençoe o Pai, o Carlos, o Reginaldo, que sempre estão dirigindo esses estudos, que eles possam cada dia mais nos ensinar, Senhor Deus, através da Tua santa e poderosa palavra. Muito obrigado, nos dê uma boa noite de repouso a todos e nos guarde e nos livre do mal. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, Amém. Obrigada, Caco. Boa noite para todos. Deus obrigado, abençoe. Luísa, mais uma vez. Eu peço até desculpa aí pelas, pelas caídas, mas eu caiu 2 vezes, aí eu não quis arriscar, não. Vou apelar pelo celular mesmo. Tá bom. Gente, muito obrigado, pai, mãe, Luísa, Obrigada. Wellington, Obrigada. Regis, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago, valeu. muito obrigado pela participação. Deus Boa abençoe noite. você, a esposa. Uma boa noite de sono e de descanso a cada um, gente. Amém. Boa noite. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e uma boa semana. Amém. Igualmente. Tchau, tchau. Alô. Até, gente. Vou desligando aqui, ok? 3, 2, 1.